Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes para podermos estar aqui juntos outra vez, para poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Então, sem mais demora, vamos fechar os nossos olhos em oração ao Senhor. Pai Santo, louvado seja o teu grande nome. Obrigado, meu Pai, Santo Deus, por mais uma oportunidade que Tu nos dás, onde nós podemos estar juntos, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra é nova a cada dia, Senhor Jesus, e ela renova as nossas mentes, os nossos corações, Senhor Jesus. Nós não queremos ser os mesmos, Senhor Pai, mas queremos ser mudados a cada dia por Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, refletir a Jesus que vive em nossas vidas. Nós queremos refletir a Tua alegria, o Teu gozo, a Tua paz, Senhor, em nossas vidas, Senhor. E, Senhor, nesta manhã eu oro, meu Pai, que Tu possas dirigir esta palavra. Que esta palavra possa chegar ao encontro de cada coração em nome de Jesus, meu Pai. Que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, profundamente em cada coração. E, Senhor, que tudo que seja aqui falado, Senhor, seja para a glória e honra do Teu grande nome. Nós tudo Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é fiel, irmãos, e nós estamos felizes, irmãos, porque nós temos um Deus vivo que está sempre acudindo-nos. Ele é a nossa torre forte, Ele é o Deus que nos acolhe, aleluia. Ele é o nosso refúgio em tempo de angústia, irmãos. E nós temos que nos lembrar que o nosso Deus nunca nos desampara. Ele está sempre conosco, aleluia. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o livro de Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 28. Eu não vou ler os versículos todos para não demorar muito tempo, mas os irmãos depois podem ir ler a Bíblia em casa e podem ler o versículo. Praticamente isto fala acerca da história de Daniel e quando ele foi lançado na cova dos leões. Então, nós lemos que do versículo 1 em diante que Daniel, ele era um servo fiel. Ele não era somente um servo fiel a Deus, mas ele também era um servo fiel ao rei Dário naquele tempo. E ele era tão fiel ao rei Dário que a palavra de Deus nos diz que ele até achou favor nos olhos do rei. Diz no versículo 3 que Daniel se distinguiu acima de todos os outros príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. E por Daniel ter um espírito excelente é que ele se distinguiu, é que ele encontrou favor nos olhos do rei Dário. E por Daniel ser um homem exemplar, claramente que tinha aqueles príncipes e presidentes que não gostavam de Daniel. Podia haver muitas razões por eles não gostarem de Daniel, mas eu creio que a maior razão que eles talvez não gostassem de Daniel, e a palavra até menciona isso, é que eles tinham inveja de Daniel. E uma verdade é bem certa, que nós sempre falamos que um coração que está cheio de maldade ou de malícia, ele não aguenta estar ao lado ou ao pé ou na presença de um coração que é puro, reto e sincero. Um coração cheio de maldade não aguenta estar junto a um coração que está cheio de coisas boas e felizes. Um coração cheio de maldade só tem inclinação para fazer o mal. E talvez estes príncipes e presidentes que estavam na presença também do rei Dário, eles não gostavam de Daniel porque nós todos sabemos como em qualquer governo há sempre pessoas que têm os seus interesses egoístas e muitas vezes por os seus interesses egoístas querem fazer coisas contrárias que não são boas e talvez eles olhassem para Daniel como um certo impedimento para todas aquelas coisas que eles queriam talvez atingir além de terem inveja do Daniel. Então eles tentaram achar algo em Daniel onde eles poderiam
acusá-lo ou mostrar ao rei Dário que ele não era aquela pessoa tão boa, tão sincera, com um espírito excelente que talvez o rei pensava. Eles tentaram procurar coisas, mas eles não encontraram nada. Até que eles chegaram à conclusão que se eles quisessem destruir a Daniel, se eles quisessem remover Daniel da presença do rei, eles tinham que fazer algum plano, alguma coisa que fosse contra a lei do Deus de Daniel, porque eles sabiam que Daniel nunca iria obedecer ao Deus dele. Eles sabiam que Daniel era um fiel servo de Deus. Então eles fizeram um plano, e esse plano foi que eles apresentaram um plano ao rei Dário. E então o que é que eles acharam fazer foi o seguinte, é que eles falaram ao rei e disseram: olha rei, vamos fazer um decreto que por 30 dias nenhuma pessoa pode ir fazer alguma súplica a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem se não for a ti. E o rei, sem pensar além daquilo que eles estavam apresentando, porque ele achou bem como ele era rei e achou este decreto favorável para ele, então ele concordou e ele assinou esse decreto. E então o decreto depois também diz que se alguém fosse encontrado a não obedecer a essa lei, seria lançada, ou a pessoa seria lançada na cova dos leões. Então Daniel, ele soube exatamente o que é que aconteceu, ele soube que o rei aceitou o decreto e assinou o decreto, e assinou de tal maneira que não se podia desfazer esse decreto. Mas o que é que Daniel fez? Ele não deixou que isso o impedisse de continuar a orar a Deus, de estar onde é que ele estava na presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que Daniel, no seu quarto, ele tinha 3 janelas abertas à banda de Jerusalém, e que todos os dias, 3 vezes ao dia, ele ajoelhava-se a essa janela e ele orava a Deus. E então ele não deixou que este decreto o impedisse de fazer isso. Então ele continuou, quando soube o que é que aconteceu, ele foi de novo, como o seu costume, foi às janelas, ele se ajoelhou, ele orou, ele deu graças a Deus e fez súplicas a Deus. E então o que é que aconteceu? Esses homens, eles encontraram a Daniel no seu quarto, orando a Deus, fazendo súplicas a Deus, e então eles o foram acusar ao rei Dário. E quando eles o foram acusar, de repente o rei se percebeu daquilo que ele tinha feito. E a palavra de Deus nos mostra que o rei mesmo, ele arrependeu-se de ter feito isso, e ele tentou por várias maneiras se desfazer este decreto, mas não havia hipótese nenhuma. Então Daniel teve que mesmo ser lançado na cova dos leões. E então, quando eles trouxeram a Daniel à cova dos leões e o puseram lá dentro, o rei disse assim ao Daniel e disse-lhe: olha, o teu Deus, a quem tu continuamente tu serves, ele te livrará. E então eles fecharam aquela cova, o rei pôs o anel dele lá como selo, que ninguém podia abrir aquela cova dos leões que estava selada. E a palavra de Deus depois nos diz que o rei depois, ele nem comeu nem bebeu, ele passou a noite sem dormir, e ele estava mesmo preocupado se Daniel iria sobreviver isto ou não. Então cedo de manhã Daniel acordou e, desculpe, não é que Daniel acordou, mas cedo de manhã o rei acordou. E ele foi à cova dos leões e ele gritou para Daniel. Ele chamou por Daniel e ele disse assim: ó Daniel, será que o teu Deus te livrou da boca dos leões?
E então aí Daniel respondeu e ele disse assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano nenhum. Porque em mim foi achado inocência perante meu Deus e também não cometi nenhum erro contra ti, ó rei. O rei ficou tão feliz por ver que Daniel estava vivo e que Deus livrou Daniel da boca dos leões. Então ele mandou vir todos aqueles que tinham acusado a Daniel. E ele mandou que eles todos fossem lançados na cova dos leões. E não somente eles, as suas mulheres, as suas famílias, os seus filhos que ele tinha, foram todos lançados, porque o rei estava mesmo indignado com estes homens maus. E a palavra de Deus nos diz que antes que eles até chegassem ao fundo da cova dos leões, que ao meio arco os leões até já saltaram e tinham-lhe já esmagado os ossos. E agora, o que é que esta história na vida de Daniel nos ensina? E ensina-nos que nós, como crentes, vamos sempre ter pessoas que não gostam de nós, por nós termos um coração reto, por nós termos um espírito excelente perante Deus. Nós vamos sempre enfrentar situações perigosas. Vamos sempre enfrentar situações em nossas vidas que nos talvez deixam muito embaixo, nos deixam preocupados, nos até deixam ansiosos. Mas o que é que nós, como crentes, temos que fazer quando nós somos enfrentados com coisas assim? Nós temos que aprender e nos lembrar que temos que fazer como Daniel fez, continuar a orar a Deus. Nós temos que deixar essas situações nas mãos de Deus. Nós temos que fazer a escolha. O que é que vamos fazer? Será que vamos desistir de sermos fiéis a Deus? De pararmos de orar? De pararmos de cantar? De pararmos de louvar a Deus? Ou vamos ser fiéis a Deus? Vamos continuar a ter aquele espírito excelente e vamos dar ânimo e vamos ser encorajados pela palavra de Deus. Vamos confiar em Deus ou vamos desistir? Quando Daniel soube o que tinha acontecido, ele foi, como sempre, para o seu lugar habitual no seu quarto e ele não desistiu. Ele continuou a ser um servo fiel. Ele continuou a orar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele orou ao Senhor e deu súplicas a Deus. Daniel sabia muito bem o que é que ele ia enfrentar por ele ter escolhido a Deus como primeiro lugar em sua vida. Ele sabia que ele iria ter que enfrentar a morte, que a pena desse decreto, quem fosse contra esse decreto, a pena era de morte. Mas Daniel, mesmo assim, ele deixou o seu destino, ele deixou a sua vida nas mãos de Deus, porque ele reconhecia como servo de Deus que Deus é Deus que tira a vida, Deus é o Deus que tira e dá. Então Deus é que lhe deu a vida e se tinha que chegar à altura que a vida dele fosse tirada nessa altura, então Daniel estava disposto e aceitava isso como um servo fiel a Deus, porque Deus era o autor da sua vida. Amém? E muitas vezes eu sei que mete medo quando nós pensamos que nós temos que deixar o nosso destino, as nossas vidas nas mãos de Deus. Mas a verdade é bem certa que nada daquilo que nós fazemos pode mudar o nosso destino que Deus tem para nós. Pode mudar o plano que Deus tem para nós. Pode mudar o propósito que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos diz também que nenhuma preocupação que nós temos pode mudar a situação, nem vai acrescentar horas nem dias em nossas vidas. Então nós temos que saber que Deus é o Deus que está sob o controle da nossa vida. Amém? E Deus é o Deus que nos deu a vida. Sim, nós temos as nossas mães
que deu luz a nós, mas quem é que nos deu a vida verdadeira foi Deus, porque Ele já nos conhecia antes que nós fôssemos formados no ventre das nossas mães. Então Deus deu as nossas vidas e vai chegar a altura que Deus também vai dizer: a nossa caminhada aqui na terra já concluiu, já acabou, é tempo de voltar para casa. Então Deus permite que nós partimos aqui desta terra para ir para a eternidade. Então Daniel estava com paz nisso. Ele deixou o destino, o seu futuro nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus é que estava no controle de tudo. E o que valia a pena era servir a Deus para ter a certeza que ele ia ter a eternidade com Deus. Irmãos, nós sabemos muito bem e falamos muitas vezes aqui que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos pensar que o diabo não nos quer destruir. Nós não podemos pensar que ele não quer roubar a nossa fé. Claro que ele nos quer destruir, porque ele não gosta de nós. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós fomos feitos à semelhança de Deus. E ele, quando olha para nós, ele vê a criação de Deus. Então ele nos odeia. Ele quer nos destruir, porque ele sabe que quando ele destrói-nos a nós, ele consegue magoar o coração de Deus. Então ele quer fazer tudo para que nós desistimos de sermos fiéis a Deus. Ele quer que nós perdemos completamente o foco de Deus. Ele quer nos destruir completamente. Mas nós temos que lembrar de algo, que nós temos um Deus que é bem maior do que aquele problema que nós estamos enfrentando, do que aquela montanha que nós estamos enfrentando, do que esta situação triste estamos enfrentando. Na cova dos leões, quando Daniel estava na cova dos leões, Deus não desamparou Daniel, porque Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que falhe nas suas promessas. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo para que ele fechasse a boca dos leões e eles não fizessem dano nenhum a Daniel. E assim também será contigo. Você pode estar numa situação perigosa, você pode estar numa situação terrível, mas Deus está contigo e Ele vai te livrar do mal, Ele vai te livrar da morte, aleluia, assim como Ele fez com Daniel. Mas tu tens que descansar nas mãos do Senhor. Tu tens que entregar o teu destino e fazer paz com Ele, com Deus, e dizer: olha Deus, aquilo que for a tua vontade, assim que seja. Amém? Deus valoriza corações retos e humildes perante Ele. E quando nós olhamos para este evento que aconteceu na vida de Daniel, nós vemos que Deus permitiu esta situação tão perigosa, tão dolorosa, para que Daniel passasse por ela, para que ela pudesse servir como grande testemunho em nossas vidas. Irmãos, ser lançado numa cova dos leões não é brincadeira nenhuma. É uma situação bem assustadora, mas Deus permitiu que Daniel passasse por isso, para que o nome do Senhor fosse honrado e glorificado. Nós vemos que na vida de Daniel, Deus usou isto como um grande testemunho para o rei Dário. Porque o rei Dário, quando foi lá e viu este milagre, viu que Daniel realmente estava vivo. Porque é impossível ser lançado numa cova dos leões e não ser atingido pelos leões. Então foi um grande milagre para o rei Dário ser testemunha e fazer parte deste grande milagre que aconteceu. E também foi um grande testemunho para todos aqueles que estavam ali naquele reino, porque eles também eles ouviram acerca deste grande milagre e eles puderam também reconhecer que o Deus a quem Daniel serve, Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus que vive por este grande milagre que Daniel passou. Então nós vemos que esta situação
assustadora que Daniel passou não foi algo em vão, foi mesmo para glorificar o nome do Senhor. E Deus usou Daniel como instrumento, porque ele sabia que Daniel ia ser fiel e que nós também possamos achar essa graça, essa honra nos olhos de Deus, onde Deus também nos pode usar a nós e ter confiança em nós. Olha, aquele servo meu, ele é fiel e eu sei que ele não vai desistir de mim e ele vai permanecer fiel. E o testemunho que ele vai dar durante esta situação tão assustadora vai servir para a glória e a honra do nome do Senhor. Aleluia! E foi aqui isto que aconteceu com Daniel. Todos naquele reino, inclusive o rei Dário, viu mesmo que Daniel servia ao único e vivo verdadeiro Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós para sermos usados por Deus de uma maneira tão linda, tão grande por Deus, é um grande privilégio. Aleluia! As nossas tribulações que passamos, nunca passamos em vão. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Aleluia! Ele é o nosso capitão. Ele é o capitão das nossas vidas. Ele é o capitão do nosso barco. E nós temos que confiar no nosso Deus. E nós temos que saber que Ele é Deus e que Ele está sob o controle de tudo. Mesmo quando as coisas parecem ao contrário. Mesmo quando as coisas parecem assustadoras. Mesmo quando até parece que Deus não está no controle. Nós temos que ter fé, temos que ter confiança que Ele está no controle. Aleluia! O teu testemunho, a tua fidelidade a Deus faz com que outros sejam encorajados em tempos difíceis nas suas vidas. O teu testemunho sirva para que a fé dos outros seja encorajada a eles se agarrarem mais a Deus, a não desistirem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca sabemos como o nosso testemunho impacta na vida dos outros. Então eu estou aqui para te encorajar e para dizer: não fiques assustado, não fiques desanimado. Aleluia! Deus está contigo. Seja firme, seja forte. Aleluia! E se tu estás passando por alguma coisa difícil, se estás enfrentando alguma situação difícil neste momento, eu quero te pedir para tu deixares uma mensagem aqui para nós. Nós vamos estar em oração contigo, vamos orar por ti e nós sabemos que Deus vai vir ao teu alcance, Ele vai te salvar, Ele vai dar uma solução a este problema que você está enfrentando. Então, tenha bom ânimo, amém? Pega no testemunho de Daniel e seja encorajado por ele. Ele esteve na cova dos leões, mas Deus o livrou e Deus vai te livrar a ti também. Aleluia! Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Pai, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra aqui nesta manhã. Obrigado, meu Pai, porque nós podemos ter a confiança sabendo que Tu estás conosco, que Tu estás sobre o controle de tudo, meu Deus Pai. Obrigado, meu Pai, porque Tu és o Deus que nunca nos desamparas. Tu és o Deus que estás sempre conosco, Senhor. E nós louvamos e bendizemos o Teu grande nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos saber que Tu és maior do que qualquer outro problema, de qualquer montanha, de qualquer situação que nós podemos enfrentar. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o Deus vivo, Senhor Jesus. Aleluia. E Tu és a nossa torre forte, Senhor. E, Senhor, eu quero orar por todos, meu Pai, que estão ouvindo esta mensagem. Se eles estão passando por alguma coisa assustadora, por alguma situação terrível, Senhor Jesus, por alguma situação que lhes está tirando a paz, Senhor, eu quero orar, Senhor Jesus, que Tu possas trazer solução ao seu problema, que Tu possas trazer resposta nestes momentos difíceis que eles precisam, Senhor, que eles possam sentir o Teu amor acolhedor sobre as suas vidas, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque Tu és o nosso salva-vidas. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.
Deus vos guarde e que a paz do Senhor esteja convosco. Até breve. Deus vos abençoe. Amém.